Amados irmãos e irmãs, eu sou da igreja com a paz de Cristo, amém? Amém, amém ou amém? Amém? Eu queria que você nesse momento, antes de qualquer coisa, pudesse sair do seu local, cumprimente seu irmão, né? Aperte a mão dele, aperte a mão dela. Meninos, aperta a mão de meninos, e meninas, aperta a mão de meninas, amém? Tá bom? Vamos nos cumprimentar, né? Vamos abraçar, vamos nos alegrar nesse momento, início de culto, né? Está ali o nosso irmão Jorge com a esposa dele. Vai lá, abraça lá, cumprimenta a nossa irmã, né? A esposa do nosso irmão Jorge lá, nos visitando ali. Vamos lá cumprimentar a nossa irmã. Amém, igreja? O nosso irmão Jorge trabalha conosco aí de segunda a segunda lá. Vamos cumprimentar a esposa dele que está com ele ali, acompanhando. Um prazer muito grande ter a nossa irmã, ter o nosso irmão no nosso culto nesta noite, em nome de Jesus, né? Isso, vamos se cumprimentar aí. Isso. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar então, vamos dar início ao nosso culto nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amantíssimo Deus, Pai querido, nós te louvamos e nós te adoramos. Nós te damos graças a Deus pelo dia de hoje, por tudo aquilo, Pai Santo, que vivemos no dia de hoje. Nós precisamos te louvar e te adorar por isso, Senhor. Aquilo que tu fez, aquilo que tu deixou de fazer, nós entendemos, Pai Santo, que ainda não é ocasião de ser feito. E aquilo que tu fez, nós somos gratos porque tu já fez. Continua trabalhando nas nossas vidas, continua trabalhando na vida desta irmã e deste irmão que está aqui. E a palavra que será ministrada hoje encontre abrigo em cada coração. De igual forma, Deus Santo, Deus amado, toma os louvores, a adoração que nós vamos te prestar, que seja um verdadeiro louvor, que tu possas hoje estar procurando adoradores e que tu possas encontrá-los dentro desta casa, verdadeiros adoradores. Nós cremos nisso, estamos aqui com o nosso coração aberto, com a nossa vida aberta, estamos aqui, Pai Santo, totalmente entregue em tuas mãos, para te dizer que nós te amamos e que nós estamos 100% na tua dependência. Trabalha, Pai Santo, e continua trabalhando em nossas vidas. E mais uma vez, te somos gratos pelo dia de hoje e assim te oramos no nome poderoso de Jesus Cristo. E todos digam amém. Salmo 133, se você puder, abra a sua Bíblia. Salmo 133. Se você puder, abra a palavra de Deus. Todos acharam? Quem não achou na Bíblia aí, o Data Show já está ligado. Está ali a letra, né? Está ali no Data Show. Vamos ler. Eu vou ler na minha tradução, você acompanha como estiver na sua tradução e no Data Show, tá ok? Ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Irmãos, eu quero me prender aqui, esse verso primeiro é muito interessante, que diz assim: ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Sabe, irmãos, se tem uma coisa que é triste, é separação no meio do povo de Deus. Se tem uma coisa que atrapalha o crescimento do reino de Deus, são divisões, são separações. E eu louvo a Deus, amados irmãos. Pelo menos eu faço todo o possível para viver o mais unido possível com você. Eu acho que nós precisamos ver isso, essa questão da unidade, viver de verdade em unidade. Na nossa diversidade de pensamentos, há algo que precisa ser comum. O que, pastor? Pergunta. A nossa unidade em Jesus. Precisamos ser um com Ele. Amém? É claro que nós pensamos diferente, mas precisamos ser um com o Senhor. Precisamos viver em unidade. O corpo de Cristo precisa estar unido. O corpo de Cristo não pode, de forma nenhuma, estar dividido. Nós não podemos viver num contexto de divisão, né? Reino dividido, você sabe, não subsiste. Não subsiste. Então, que nós possamos olhar para esse versículo e tê-lo como algo primordial para as nossas vidas. A importância de entender como é bom e agradável a unidade dos irmãos da igreja. Isto é bom, isto é agradável. É isso que Deus quer para nós, uma unidade em que possamos, Ele possa olhar para nós e ver que o povo dele está de verdade unido e ele sentir isso bom e agradável, né?
Vamos pensar nisso. Vamos caminhar nesse trilho, né? E que Deus possa estar nos abençoando. Vamos então, depois de ofertar a nossa melhor oferta de aplauso nessa noite, vamos continuar adorando o Senhor, amém? Vamos lá? Glória a Deus. Então disse eu, Isaías dizendo: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Quando isso acontece, irmãos, é quando eu no templo, quando eu diante de Deus, eu consigo contemplar a glória de Deus. E agora, em contemplando a glória de Deus, eu sou humilde, a exemplo de Isaías, capaz de confessar que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aqui, nesta hora, que ele confessa isso ao Senhor, um anjo toca nos seus lábios como a brasa viva que tirada do altar e diz: eis que os teus lábios foram tocados, perdoados estão os teus pecados. Que você possa nesta noite, meu irmão, que você possa nesta noite, minha irmã, receber o perdão de Deus quanto aos nossos pecados. Deus nos abençoe e continuemos adorando ao Senhor. Davi, por favor. A Ele
meu irmão, eu convido a você agora a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, lá no capítulo bastante conhecido, capítulo 3, né? Capítulo número 3, a partir do verso de número 10. Eu acho que eu nunca ministrei dízimos de oferta nesse versículo aqui, nesta igreja. Acho que eu nunca ministrei, mas o Senhor me deu essa palavra nessa noite, ok? Nós vamos fazer uma breve ministração. Malaquias 3, a partir do 10, nós vamos ministrar sobre a entrega dos dízimos e das ofertas, tá? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Então entenda bem, quem disse sempre desse texto foi o Senhor dos Exércitos, nunca foi outra pessoa. Há uma vasta promessa, e quem diz a promessa, quem dá a promessa, quem fala da promessa, sempre o texto diz o Senhor dos Exércitos, nunca foi outra pessoa. E diz mais: por vossa causa. Interessante isso. Por causa de você, Miriam. Por causa de você, Carlos. Por causa de você, meu irmão que está aí me ouvindo. Por causa de você, diz: eu repreenderei o devorador. Mas por causa de você, quando? Quando você é fiel, dizimista ao Senhor. Nesta hora, por causa do seu ato, por causa de você, ele repreende o devorador. Veja que coisa interessante, né? Então, pastor, significa que há algumas situações que tem um devorador solto na minha vida? Não tenha dúvida disso. Todo aquele que não é fiel, dizimista, tem um devorador solto de alguma maneira. E não existe local nenhum na Bíblia, não existe nenhuma forma de repreender a não ser entregando os dízimos ao Senhor. Esta casta de demônio, este devorador, só se repreende sendo fiel dizimista. Não adianta jejum, não adianta ir para o monte, não adianta ler a Bíblia 1000 vezes no ano, não adianta ser santo, santa. Só existe uma forma de repreender o devorador: sendo fiel dizimista na casa do Senhor. Aquele que não tem essa prática de ser dizimista fiel tem um devorador solto de alguma maneira e precisa ser trancado, precisa ser repreendido. Repito, só existe uma forma da repreensão: é sendo dizimista na casa de Deus. Talvez você veio aqui hoje para não queria ouvir isso, mas nesse contexto de dízimos de oferta, foi o que Deus me deu para a igreja. Precisamos ser fiéis para um Deus que conosco tem sido fiel. E é nessa fé, é para esta fidelidade que eu convoco a igreja agora a colocar a mão no seu bolso, abrir a sua carteira e pegar a sua melhor oferta para Deus. Tem irmão que diz assim: mas o pastor fala muito de dinheiro, eu vou até sair da igreja, eu vou me afastar da igreja, conforme eu sei que tem gente que está fora da igreja por causa da minha forma de ministrar sobre ofertas e dízimos. Sinto muito, mas eu vou continuar fora da igreja então, porque eu não vou mudar por causa dele. Entende, irmãos? Eu não mudo por causa do irmão. Eu faço aquilo que Deus manda fazer. Ponto final. Só isso. Amém? Pense nisso. Levante o seu dízimo, ou melhor, o seu não, deixa eu corrigir. Levanta o dízimo do Senhor. A oferta é sua, o dízimo é do Senhor. Você está só devolvendo. Agora, apresente a sua oferta e apresente o dízimo do Senhor e vamos consagrar nesse momento. Depois, o louvor continua adorando. Amém? Pai, nós consagramos diante de Ti dízimos e oferta. A Tua palavra, Senhor, foi lida. E é claro, Senhor, que Tu diz ali claramente que por causa de nós, Tu vai repreender o devorador. E nós estamos aqui agora, fechando porta. Nós estamos aqui fechando portas de legalidade, para que Tu tenha toda a autoridade, Pai, para repreender o mal, para repreender o devorador em nossas vidas, em nossas contas bancárias, na nossa mesa, na nossa despensa. Repreende tudo, Pai Santo, e que eu possa, quanto antes dessa igreja, profetizar fartura na vida da minha irmã, na mesa da minha irmã e do meu irmão,
na despensa do meu irmão ou da minha irmã, na conta bancária do meu irmão ou da minha irmã. Eu profetizo, Pai Santo, fartura, abundância, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Adoremos ao Senhor. Adoro o Senhor, amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor. Vou chamar o pastor Gustavo, que esteja ministrando a palavra de Deus aos nossos corações nesta noite, amém? Vamos ser ministrados pelo pastor Gustavo. Se você puder, estenda as mãos para cá e oremos para esse servo de Deus. Amantíssimo Deus e Pai, o teu filho no teu altar mais uma vez. E nós aqui, Pai Santo, estamos apresentando ele mais uma vez diante de Ti. Te pedindo, Senhor, que Tu coloque na boca do Teu servo as palavras que nós, quanto igreja, precisamos ouvir nesta noite. Usa o Teu Filho com autoridade e ministra as nossas necessidades. Te oramos assim, crendo em ouvir a Tua voz nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graça e paz, irmãos e irmãs. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus comigo no livro do profeta Miqueias, capítulo 6. Nós vamos ler os versos de 6 até o 8. Vamos ficar em pé. Diz a palavra do Senhor: com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus.
Você pode repetir esse último verso, o verso 8? Vamos repetir todos juntos? A versão que está aí. Ele declarou ao homem o que é bom e o que é o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, andes a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Podemos assentar? Irmãos, quando eu preparei essa mensagem ontem, apesar que eu não preparei por escrito, estou livre, posso, em tese, durar 20 minutos pregando ou 1 hora. Né? Eu tenho a impressão, é o risco que se corre quando você vai nessa, né, na liberdade do Espírito. Você tem um negócio no coração ali, né, domina mais ou menos ali o conteúdo, mas vai no que Deus dirigir. Mas eu fiquei com a impressão, e aí eu não lembrei na minha mente, eu fui procurar no meu celular, onde eu registro quase tudo que eu tento registrar na vida, está no celular, quando eu perco, ainda bem que tem nuvem hoje em dia, né? Está aqui, eu não achei nas fontes de registro onde eu fiz isso. Mas na minha memória, assim, aquela memória que você não lembra tanta coisa assim, alguma coisa me traz a lembrança que eu preguei em algum momento, não sei se recente, no ano passado, sobre esse texto, não sei se aqui na igreja, em outro lugar. Mas, independente disso, você ouvir alguma coisa eu falar, né, o texto, eu vou focar no verso 8, não é tão difícil assim de perceber ali os tópicos dele, né? Então, também não é tão difícil, não é tão fácil falar tanta novidade, se eu já preguei isso recentemente, mas a inclinação, aquilo que Deus falou no meu coração para poder trazer isso aqui é nova, é algo que aplicado para esse momento. E se fosse dar uma mensagem, já que eu não escrevi, né, não estruturei, o texto seria: não perca o foco. Não perca o foco. O profeta Miqueias, a semelhança de outros profetas, Isaías, Amós e outros, tem uma mensagem que tem muito a ver com isso. Não perca o foco. Lá no começo do texto, ele denuncia que Israel tinha caído em pecados graves, em uma apostasia, um afastamento terrível diante de Deus, e por isso o Senhor iria retribuir com juízo aquelas práticas, aquele comportamento, aquela inclinação de coração. O Senhor vai chamando a atenção do seu povo por ele não viver a aliança que havia sido estabelecida desde lá a revelação no Monte Sinai. E Miqueias, como os profetas em geral, eles trazem uma palavra do Espírito de Deus, diretamente de Deus, mas essa palavra que o Espírito fala é uma palavra que sempre remete à lei. A lei no sentido da revelação da palavra de Deus, a lei, aquilo que Deus tinha estabelecido na aliança dele com Israel. Todas as profecias são aplicações da lei, são maneiras que Deus levanta aqueles profetas para que eles possam fazer. Olha, muitas vezes vocês estão focados em alguns detalhes aqui, né, dos mandamentos, tudo, mas a lei queria que vocês percebessem isto. E por isso, porque vocês não estão percebendo isso, vocês estão perdendo foco, se desviando, não conseguindo viver segundo a vontade de Deus, não estão experimentando da bênção de Deus. Muito pelo contrário, estão passando por tempos de lamentação, porque se apartam do Senhor, e aí a bênção de Deus não se estabelece. O pastor acabou de ler Malaquias, né? Tem a ver com isso também. Tragam os dízimos, a lei está ali, né? Sustentem o templo, sustentem o lugar na presença de Deus, que o Senhor derrama bênçãos, mas senão vocês ficam separados da bênção de Deus, vocês ficam, né, em desconexão com o Senhor, e aí vem o devorador, e aí vem as coisas ruins, vocês estão, né, sai debaixo da proteção do Senhor, e aí o que vem de mal pode ficar sujeito. Então esses exemplos dos profetas já nos ajudam a perceber uma coisa. Eu disse que daria o título
não perca o foco. Mas eu tenho consciência, e você também precisa ter, de que é muito, mas muito fácil perder o foco daquilo que Deus deseja para as nossas vidas. É muito fácil. Nós, às vezes, podemos achar, ou então está nos esforçando, a gente está lutando conosco mesmo, lutando até com Deus, querendo fazer, ou esquecendo aquilo que a gente sabe que não está fazendo, mas tentando compensar de alguma forma o que a gente sabe que precisa melhorar, mas nos dedicamos a coisas que são boas, que são justas, mas é muito fácil a gente perder o centro daquilo que Deus deseja para as nossas vidas. E aqui, Miqueias está profetizando nesses versos um chamado de Deus. Deus, no capítulo 6, ele convoca Israel para um interrogatório, para um tete-a-tete, para lavar roupa suja. E ele chama os montes para serem testemunhas. Se você olhar aí os primeiros versos, não vou pedir para você ler não, mas ele chama os montes para serem testemunhas, porque também os montes, você lê lá na aliança do Sinai, quando Deus dá os mandamentos, ele estabelece os montes como testemunha da aliança que Deus tinha feito com o seu povo. Então ele chama os montes para ser testemunhas de que Israel, por que Israel tinha perdido o foco, por que Israel tinha caído em pecado, porque, inclusive, a religião, a fé de Israel era uma fé que, por mais intensa que em algumas dimensões pudesse ser praticada, ela estava distorcida. E Deus chama Israel para esse tete-a-tete. Fala, vocês não conseguem perceber coisas simples, vocês esqueceram que eu tirei vocês do Egito, que eu guardei vocês de maldições, que eu provi na bênção de vocês esqueceram, do final do verso 5, dos meus grandes atos de justiça. E aí os versos que nós lemos aqui, começam a falar sobre uma resposta, que de repente alguém poderia responder diante desse inquérito de Deus. E a resposta mostra como que o povo estava com o foco desviado. Porque ao se fazer, a resposta que alguém teria no coração, mas que Deus está dizendo assim, não é por aí, começam algumas perguntas. Como que eu vou me apresentar diante de Deus? Como que eu vou adorar o Senhor? Como que eu vou fazer o que é agradável a Deus? E aí tem alguns detalhes interessantes, que no verso 7, por exemplo, ele fala, será que Deus iria se agradar de milhares de carneiros? E aqui, para a gente, às vezes passa esses detalhes despercebidos, se alguém, eu estou falando de uma pessoa, se alguém, naquela época, tentasse oferecer sacrifícios com milhares de carneiros, podia ser a pessoa mais rica de Israel, ele iria, naquele sacrifício, tornar alguém quebrado. É caro, não é para dar milhares. Se ele dá uma fortuna absurda de carneiros, ele vai quebrar. A mesma coisa que ele continua, será que o Senhor se agrada de 10.000 ribeiros de azeite? Imagina azeite sendo derramado em abundância. Também seria algo impossível, financeiramente mesmo, de se fazer. A pessoa poderia tentar, mas é isso que vai agradar ao Senhor. E aí, na outra frase, aí começa a falar, e ainda para reforçar essa perda de foco, ele começa a falar uma coisa, à luz da lei de Deus, um absurdo. Darei um primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma. E aqui ele está falando de sacrificar um filho para agradar a Deus, para obter perdão dos pecados, algo absolutamente proibido. Mas
é uma pergunta retórica mesmo, falar, olha, esse tipo de coisa, esse tipo de ênfase religiosa, vocês estão perdendo foco, vocês podem ter intensidade em querer, né, promover sacrifícios, grandes festas, né, reuniões, coisas que mobilizam as pessoas, mas estão esquecendo o mais importante. Estão esquecendo do motivo, o que Deus quer fazer através dessas coisas. Então hoje eu quero, ao ler, especialmente aí o verso 8, lembrar para nós qual que é o motivo de tudo que Deus faz conosco, faz em nosso favor, o motivo de tudo que nós experimentamos de bom do Senhor, o motivo pelos quais Deus também fala um monte de não para a gente, não vá para esse caminho, não faça isso, não faça aquilo. Ele tem um propósito que a gente não pode perder de vista, só que é muito fácil perder, é muito fácil, a gente pode perder com coisa boa. Não pense, até eruditos, ao olhar esses versos aí, o 6 e o 7, começaram a debater se aqui o profeta não estava se rebelando contra a religião do templo, de sacrifício, mas não era isso. Não é que Deus está querendo dizer para o povo, ó, eu não gosto que faça sacrifícios, eu não gosto que faça culto para mim, eu não gosto que cumpra coisas que inclusive estão nos mandamentos, como obrigatórios serem feitos. Não é a questão essa. A questão é que Deus está levantando aqui, se vocês fizerem até o que é bom, porque fazer sacrifício era necessário, era o meio que Deus mesmo instituiu, para tanto o povo ter a segurança do perdão de seus pecados, como de fazer algo que pudesse representar a atitude de alguém que agradava o Senhor. Os holocaustos, né? O holocausto é queimar o negócio lá, o sacrifício completamente, e essa queima completa ali da oferta é Deus, eu te dou uma coisa boa e queima ela totalmente, que é tudo para o Senhor, não é para mim, é algo que você dá de coração, uma oferta agradável. Tinha várias outras formas de ofertas, mas a ideia não é que essas coisas são ruins, mas que se isso que é bom for feita de maneira que a gente perdeu o foco naquilo que é o objetivo, que é o propósito final do que Deus quer para as nossas vidas, essas coisas podem ficar esvaziadas. E aí, se a gente não aprender a viver focado naquilo que é essencial, a gente pode estar fazendo um monte de coisa boa, que Deus quer que de fato a gente faça essas coisas, mas a gente não vê o resultado, a gente não vê a satisfação, a gente não cresce como filhos de Deus, não cresce espiritualmente, a gente não vê o reino acontecendo, as promessas de Deus se cumprindo e tudo mais, e vê a vida realizada pela bênção de Deus, muitas vezes porque a gente perdeu o foco. No texto fala, no Antigo Israel, de sacrifícios. Nós, na nossa experiência como metodistas aqui, né, desses últimas décadas, a gente sabe um jeito de perder o foco muito fácil, por isso que a gente mudou radicalmente o jeito de ser. É muito fácil, gente de igreja, pastor é membro, isso aconteceu, né, durante muitos séculos, se perder gostando demais de culto, de liturgia, de estar na igreja, né? É um negócio que a gente se perde. É legal vir à igreja, ouvir sermão, é legal ter uma liturgia bonita, uma música legal, né? Cantar tudo belamente. É fácil perder. E aí, por isso a gente, na igreja metodista, a gente fez um reviravolta para nos livrar dessas práticas que para nós se tornaram tradicionalismo, porque começou a ser algo que era bom, que era uma forma bonita, dedicada, como em conjunto do povo de Deus, mas começou a se tornar uma coisa meio que vazia de sentido. Essa é uma forma. Mas a gente pode perder o foco de tudo quanto é jeito. A gente pode perder o foco se focados em coisas, quem sabe, ainda mais importantes que isso. Quer um exemplo? A gente pode perder o foco sendo crentes que evangelizam
a rodo, assim. Vai ganhando gente para Jesus. Vai fazendo pessoas, né, levando pessoas a Cristo. Levar a Cristo é necessário, cultuar a Deus é necessário, é fundamental, tá no centro, tá. Mas se não acontecer essas coisas, e daqui a pouco, a hora que eu pregar, você vai ter clareza sobre isso, trazer gente para poder adorar a Deus, trazer gente para confiar na mensagem do Evangelho, pode ficar muito esvaziado. E de fato fica, não fica? Fica, a gente não tem um monte de crente no Brasil hoje, né? E o Brasil transformou na medida do que aqueles que se declararam, que aceitaram Jesus, se converteram, foram transformados. Não foi. A gente está numa cidade que tem muito crente, muito crente. Tem muito macumbeiro também, tem muito católico, mas tem muito crente. E tem problemas que aos olhos humanos são insolúveis, não é isso? Por quê? Se a medida de crente que a gente tinha aqui deveria ser a medida de coisa boa que tivesse no Rio de Janeiro, e aqui eu não estou falando como um paulista aqui querendo colocar por cima, não, né? Porque como pastor eu me coloco como cidadão no lugar onde eu estou, né? Nós seríamos uma cidade muito diferente, muito melhor, a caminho de viver a bênção de Deus de uma maneira muito mais clara. Porque até o que é fundamental, necessário, que tem a ver com o propósito pelo qual existe a igreja, que é realizar a missão, dá para a gente tentar fazer a missão perdendo o foco. Dá para conseguir perder o foco realizando discipulado. É necessário que aqueles que se chegaram a Cristo cresçam espiritualmente, sejam acompanhados, né? Conheçam o Senhor, experimente mais. Mas se a gente não viver o centro da aliança de Deus com o seu povo, que não mudou, né? A Bíblia fala da antiga e da nova aliança, mas não é uma ruptura completa. A nova aliança cumpre a antiga aliança. A vontade de Deus na nova aliança torna possível aquilo que a aliança antiga já anunciada, é cumprida em Cristo, é possibilitada a nós que recebemos pela fé esse chamado para sermos povo de Deus e somos habilitados pelo Espírito Santo. É possível a gente se perder fazendo todo tipo de coisa que é bom, é necessário. É possível a gente se perder ministrando cura, ministrando libertação, que é necessário. Se alguém não for liberto, não vai conseguir viver aquilo que se entrou na lei. Se alguém não for curado de doenças que Deus quer curar, a pessoa vai morrer. Vai morrer, a doença vem para matar. Vai morrer e se morre, não vive o que Deus quer que a gente viva. É necessário, né, que seja ministrado cura, libertação. É necessário, é possível a gente perder o foco, né, ministrando, dando ênfase nos dons espirituais. Os dons espirituais são absolutamente necessários. É manifestação do poder de Deus, da capacidade que Deus dá ao seu povo para a gente ser e fazer o que Ele quer que nós sejamos e façamos. É Deus que nos capacita, e se a gente não receber do Senhor essa capacidade, a gente não vive o que Deus quer que nós vivamos. Precisamos ministrar do poder de Deus, levar, né, encorajar o povo de Deus a ser cheio do Espírito, a ser renovado, a ser fortalecido, a buscar, como diz Paulo, os melhores dons, mas até fazendo, né, até dessas coisas que são espirituais, matéria absolutamente espiritual, é possível perder o foco se a gente esquecer por que Deus quer, por que Deus faz, por que Deus nos chamou para fazer tudo o que é bom. Então, quando Deus chama aqui o povo para esse tete-a-tete, para esse inquérito de justiça aqui perante,
né, as testemunhas que são os montes, ele, no verso 8, ele traz uma resposta que a gente precisa guardar no nosso coração, a gente não pode perder de vista. E no verso 8, ele diz que isso, como que a gente perde o foco? É tão fácil perder o foco, mas a resposta do Senhor, como sempre, é muito simples. Olha como que ele começa dizendo aí, olha aí na tua Bíblia comigo. A minha versão diz, ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. Em outras palavras, para a gente parar e entender, olha, a gente perde o foco, a gente tenta, se esforça e não consegue agradar a Deus, fazer o que Deus deseja, viver a aliança que Deus tem conosco. Isso acontece desde o antigo Israel, o povo de Deus da antiguidade. A gente quer, a gente deseja, mas sempre parece que está faltando alguma coisa. Mas a resposta de Deus diante dessa angústia, o que eu faço? Eu tenho que dar tudo e mais do que eu posso para que Deus se agrade de mim, para que Deus me perdoe, para que Deus fique contente comigo e me abençoe. Eu tenho que fazer coisas, absurdas, fazer grandes sacrifícios, dar o melhor que eu tenho, meus filhos em sacrifício ao Senhor. Eu tenho que viver desesperado. A resposta de Deus não é por aí. É só você focar naquilo que já foi declarado. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. Então, essas 3 frases aqui seguintes são, na linguagem do profeta Miqueias, aquilo que resume o que Deus deseja de nós e para as nossas vidas. Eu quero antecipar dizendo que essas coisas estão absolutamente alinhadas com o que Jesus veio dizer, continuar dizendo sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus. Estão alinhadas ao que Paulo desenvolveu na sua teologia, na sua explicação sobre a fé à luz da verdade, da revelação de Jesus Cristo. Isso aqui está absolutamente alinhado com tudo que Deus revelou ao seu povo em toda a história, em todas as Escrituras. Nós não podemos perder o foco do que Deus quer de a gente e, na verdade, o profeta está dizendo em nome do Senhor, é que a gente já sabe. E o que precisamos então, é focar. Então, não perder de vista. Então, o que são essas coisas? São as 3 frases que estão aí na sequência. Primeiro, que pratique a justiça. A primeira coisa que nós não podemos perder o foco é que tudo que Deus faz em relação a nós, Ele o faz para que nós possamos ser pessoas que vivem e que são pessoas que se comportam segundo a justiça. A palavra hebraica aqui para justiça, tanto para justiça como para misericórdia, que a próxima a gente vai falar, são palavras de muito difícil tradução. Na verdade, são palavras que a gente não tem tradução perfeita. É mishpat, que é uma expressão que a maior parte dos significados, das possibilidades de tradução dela estão relacionados por um campo que a gente levaria para o lado da justiça. Então, se traduz geralmente por justiça. Mas, junto com essa justiça, tem a ver com a forma que Deus também governa todas as coisas. Tem a forma com o estilo de vida, tem a ver com as coisas estarem no seu devido lugar. Sabe quando a gente organiza as coisas, a gente fala, olha, agora tá bom. Sabe quando alguém está vivendo a vida assim, toda
desleixada, daqui a pouco a pessoa se conserta, começa a fazer aquilo que precisa, se cuida, né? Se era alguém que é jovem, não estudava, volta e passa a estudar. Se era alguém que estava relaxado no trabalho, começa a trabalhar. Se alguém que tinha problema com as pessoas, relacionamento, de repente começa a se relacionar de uma forma mais equilibrada, e a gente começa a falar, olha, essa pessoa está endireitando, né? Está ficando reta, as coisas estão começando a se ajeitar, a se endireitar, a se acertar. Tem a ver com esse tipo de percepção, mishpat, justiça. Justiça é quando nós vivemos da maneira que Deus criou, que Deus nos chamou para viver. Quando a gente faz o que é devido, quando a gente está fazendo as coisas de maneira correta, quando, né, não nos deixamos levar pela bagunça, pelo desleixo, pela falta de fé, pela falta de esperança, de perspectiva de vida, que o fato de o ser humano, por causa do pecado, estar desconectado de Deus naturalmente, faz com que a gente tenha muita facilidade para se desviar. O que Deus faz conosco? Estabelecer sua aliança, né? Nos conceder perdão, nos salvar, fazer, né, esse pacto de ser o nosso Deus, de nos sarar, de nos curar, de nos abençoar, de nos dar lugar neste mundo, de fazer o que faz, derramar seu Espírito, de dar o seu Filho. Tudo que Deus faz de glorioso, seus grandes atos de justiça, a gente não pode perder de vista. Tem como propósito que nós possamos ser pessoas que vivem de maneira justa. Justa. Que faz o que é certo, que faz o que é bom, que faz o que precisa ser feito, que se adequa ao parâmetro do Deus que é justo, que se submete à ordem de Deus. Mas essa justiça, olha como que o texto bíblico é cuidadoso. O mundo está totalmente desajeitado, o pecado destruiu, né, até a ordem natural das coisas. A terra clama, a terra geme, a terra foi amaldiçoada. O ser humano se afastou de Deus. Paulo aos Romanos escreve que a gente, né, se tornou incapaz de fazer qualquer bem. Lê lá, o relato é dramático mesmo, muito mais grave do que qualquer coisa que o nosso coração tende a aceitar naturalmente. Mas como que a gente então vai viver como justos? Como que a gente vai viver uma vida de retidão? Essa palavra também tem a ver com retidão, né, correção. Como? O texto nos mostra, né? Tem um verbo aqui, que o texto diz para a gente aprender a praticar a justiça. A justiça não vai ser estabelecida. Quando a gente pensa em justiça, a gente, né, na nossa civilização, a gente pensa num conceito abstrato, não é isso? Pensou em justiça, talvez uma das primeiras coisas que passa na nossa cabeça, a gente lembra do governo que tem o executivo, o legislativo e o judiciário. A gente já pensa em lei, a gente já pensa, né, de coisas que não são concretas, são da mente. Mas na palavra de Deus, justiça não se esgota aí. Justiça é algo que precisa ser praticado, precisa ser vivido, precisa ser concretizado. O jeito correto de ser vivido a vida da melhor maneira, que é segundo a lei de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o caráter de Deus, o chamado que Deus faz em nós, é que nós venhamos aí aprendendo e praticando e exercitando e colocando cada dia mais realmente em ação um estilo de vida que faça com que as coisas vão tomando a forma devida. Se a gente é salvo por Jesus Cristo, nossos pecados são perdoados, o Espírito Santo nos encheu, nos concedeu dons, mas isso ainda não está nos ajudando efetivamente a colocar as coisas na vida, na prática, no dia a dia. Não é só aqui dentro do templo,
né? No dia a dia, na forma como eu me relaciono com as pessoas, na forma que eu trabalho, na forma com que eu dirijo o meu comércio, se eu tiver, o meu negócio, na forma com que eu lido com os meus vizinhos, na forma com que eu encaro a vida pública, né? Semana passada teve eleição. Se não tiver orientada para que a justiça esteja sendo realizada, concretizada, vivida, a gente está com o foco desviado. A gente está fazendo coisas boas, só que coisas boas sem chegar no propósito do negócio. E fazer coisa boa sem alcançar um resultado, o que acontece? Com o tempo a gente cansa, se desgasta, porque não vê a realização, não é? Tudo que a gente faz é bom, a gente sabe o que precisa fazer, né? A gente sabe que vale a pena, mas que se não alcança a finalidade, a gente se desgasta e aí perde o foco. Por isso, Miqueias está chamando o povo de volta. Olha, vocês perderam o foco, vocês estão adorando o Senhor, vocês estão se construindo, estão vivendo, tentando viver, sei lá se nesse momento aquele negócio estava feio, mas como Israel, a ideia era que viver segundo a lei de Deus, adorasse o Senhor e tudo mais, mas está faltando praticar justiça, está cheio de injustiça no estilo de vida de vocês. As coisas estão sendo, a vida está sendo vivida de qualquer jeito. E aí, a gente não alcança realização. Aí tudo que Deus faz conosco, a gente nem se lembra do que Deus já fez. Aí Deus tem que fazer o que está falando aqui no capítulo 6 para Israel. Se lembra, eu te tirei lá do Egito, eu te guardei, eu te livrei da maldição de Balaão, eu te sustentei, te coloquei numa terra. Isso aí não basta. Porque as melhores coisas que a gente faz, se a gente não chega até o fim, elas meio que se esvaziam, e a gente se cansa de vir à igreja, a gente se cansa de ser tocado pelo Espírito Santo, até se cansa no sentido que deixou de fazer aquela diferença, de preencher meu coração, de ver que vale a pena. E aí o que a gente faz? Que a gente tem vivido como igreja evangélica brasileira? A gente fica correndo atrás de quem sabe ter alguma coisa diferente, nova, em algum lugar, que vai voltar a me preencher. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é, se não tiver focado nos princípios fundamentais de onde que Deus quer chegar, vai continuar as coisas ficando esvaziadas. E a primeira coisa é que se pratique a justiça. O que Deus faz conosco tem que nos colocar numa posição de fazer as coisas como tem que ser feitas. A gente tem que lidar com as pessoas da maneira que precisa, né, lidar, precisa ter relacionamentos transparentes, a gente precisa ser honesto, ser justo, a gente precisa, procurar o que é bom, a gente precisa não se conformar com o que é mal, e viver e colocar em ação. A gente não pode achar, está tudo uma porcaria, então eu vou continuar, ou então eu vou entrar na porcaria mesmo. Não! O que Deus requer de nós sabemos que se pratique a justiça, mesmo que está todo mundo fazendo errado, o Filho de Deus, aquele que é parte do povo de Deus, é chamado, pratique a justiça, porque isso vai fazer diferença, isso vai expressar a vontade de Deus, onde Ele nos plantou. Deu para entender, não deu? Não precisa continuar aqui não. Deu para aplicar aí, você consegue, né? Todo mundo é inteligente, consegue trazer para a vida em diferentes formas de aplicação. Praticar a justiça. Segundo, ame a misericórdia. Que é outra palavra de difícil tradução, é hesed, em hebraico, que na maioria das vezes foi traduzida nas nossas Bíblias, né? Por misericórdia. Na NVI, eu acho que essa palavra costuma ser traduzida por amor leal. Outros lugares, outras versões, é traduzida por bondade. Porque tem a ver com todas essas coisas. Essa inclinação para o outro. Especialmente para o outro mais necessitado. Quando eu vou dar sem necessariamente receber algo em troca.
Por isso tem a ver com graça, né? A palavra do Antigo Testamento mais próxima do conceito do Novo Testamento de graça é hesed, que é essa palavra que está traduzida por misericórdia. Então, a segunda coisa que o profeta está anunciando, nós precisamos ser pessoas que vivamos e que tenhamos aqui, o primeiro tem a ver com a prática, pratique a justiça, aqui tem a ver com o ser. É lógico que só ser sem praticar não existe, na verdade. Mas é preciso, existe uma dimensão, a misericórdia em si é algo que começa no nosso coração, tanto que a palavra português, né, misericórdia tem a ver com isso, colocar o cardia, o coração na miséria do outro, né? Então é algo que toca o coração. Nós precisamos ser pessoas que têm essa inclinação, que fazem isso com naturalidade, com boa vontade, não somente por obrigação, por necessidade, e principalmente com o objetivo de receber algo em troca. Aquilo que Deus faz em relação ao seu povo também nos é dado por Deus para que nós aprendamos a ser misericordiosos, amáveis, graciosos, bondosos. Todas essas coisas têm a ver com hesed. E o texto, né, o verbo aqui que usa, como eu já gastei no primeiro, dá para ser mais breve nos outros. Ele diz que nós aprendamos a amar, que ame a misericórdia. Amar a misericórdia é mais ou menos o seguinte: qualquer sistema ético, moral, religioso, vai dizer, desconheço algum que não diga que ter misericórdia de quem está necessitado, querer ajudar, não seja algo bom. Geralmente, qualquer pessoa que tente, né, da maneira que a pessoa consegue conceber, fazer aquilo que tem a ver com o que é chamado de bem, sabe que misericórdia é uma coisa boa. Mas o que o texto bíblico aqui está chamando a atenção é que essa misericórdia, esse fazer o bem, aquele que tem aliança com Deus, aquele que é parte do povo de Deus, precisa ser desperto que a misericórdia tem que ser algo que nós amamos. Algo que a gente faz, sabe, com gosto. Algo que tem a ver com a nossa própria inclinação. Se no primeiro fazer justiça tem a ver com praticar, com exercitar, que é algo que a gente tem que se esforçar, amar a misericórdia aqui tem a ver com a nossa nova natureza, o nosso novo coração. Recebi um novo coração do Pai. Esse novo coração tem que ser inclinado a ser misericordioso. Quando a gente vê situações de necessidade, o nosso coração que se coloca na miséria do outro precisa ter o desejo de fazer alguma coisa em relação àquilo. O povo de Deus não é um povo que simplesmente, aí é outra acepção da mesma palavra, mas que quer justiça. Agora é aquela justiça fria, a qualquer custo, olho por olho, dente por dente somente. Apesar dessa expressão aparecer na lei de Moisés, inclusive. Mas o povo de Deus sabe que aquilo que é mal também deve, é importante que seja retribuído, para que haja correção, para que seja sinalizado que o mal não é aceitável. Mas o povo de Deus, mais do que isso, é um povo que se compadece, que deseja, antes do juízo, a restauração. Deus faz tudo o que fez e faz em nosso favor para nos restaurar. Se a lógica de Deus fosse só a justa retribuição ao que nós fazemos ou deixamos de fazer, nós sabemos, a mensagem do Evangelho, né, é escancarada para nós, todos estaríamos perdidos no inferno.
Deus é um Deus de misericórdia, de graça, e Ele é assim espontaneamente, e Ele faz isso sem cobrar nada. Ele oferece ajuda, perdão, Ele nos alcança, Ele nos beneficia, não é colocando, né, como se colocasse num banco para render, nem para render do nosso, né, da nossa parte, adoração a Ele, ou sentimento de gratidão a Ele. Tudo isso é bom, é necessário, né, faz parte, né, de quem Deus é e quem nós somos, mas Deus não faz isso esperando algo em troca. Ele simplesmente tem um coração amoroso, Ele tem um coração bondoso, Ele tem uma natureza que se compadece, Ele de fato se importa, se preocupa, e nós, quando somos povo de Deus, nós precisamos ser marcados pela misericórdia, pelo amor, pela graça, pela compaixão, pela bondade. As pessoas têm que olhar para nós, e elas, ou conviver conosco, elas têm que ter a impressão: o Jorge é um homem bondoso, o Gustavo é um homem misericordioso, a Dayana é uma mulher graciosa, ela tem compaixão, ela tem misericórdia, ela é humana, sabe, na nossa acepção de ser humano. Não dá para não ser desse jeito, porque o propósito, aquilo que Deus já declarou, já mostrou que é bom, que Ele exige de nós, que Ele pede de nós, é que nós também amemos a misericórdia. Se a gente fizer um monte de coisa, fizer e acontecer, usando as palavras de Jesus, expulsar um monte de demônio, curar um monte de enfermo, e não for misericordioso, o Pai vai virar para a gente e dizer: eu não vos conheço. Porque Ele nos chamou para ser um povo misericordioso. E por fim, porque essas coisas, isso aqui também é interessante, né? Até o centro, né, o propósito revelado do mandamento, a gente consegue distorcer e perder o foco. Tem gente que, olhando para textos como esse, inclusive, fala: está claro na Bíblia, claro, Deus quer uma coisa do seu povo, ou 3 coisas do seu povo: é praticar a justiça, é amar a misericórdia. Aí tem gente que focou e disse: Deus não quer necessariamente culto, sacrifício, não. Vamos estabelecer uma sociedade justa, correta, vamos cuidar dos necessitados, dos pobres, dos injustiçados, que a gente vai estar cumprindo a lei do Senhor, vamos estar amando as pessoas. Se a gente ama as pessoas, a gente ama a Deus, e não tem outra forma, ou isso, né, também é uma forma, estou reformulando, né, de desviar qual que é o propósito da vontade de Deus, se a gente não incluir nisso tudo o terceiro tópico. Deus quer sim, Ele faz tudo o que Ele faz também, para que nós pratiquemos a justiça, para que nós amemos a misericórdia, mas a gente não pode deixar de viver também a terceira dimensão do que Deus quer conosco. E aí o texto diz: e ande humildemente com o seu Deus. A vontade de Deus expressa na sua lei desde sempre. E o motivo para que Deus faz tudo o que Ele faz, que Ele cuida de nossas vidas, Ele vem ao nosso encontro, Ele oferece a sua graça, o seu perdão, nos salva, nos abençoa, nos cura, nos renova, nos dá dons, capacidades, né, nos faz prosperar e tudo mais que a gente faz, que é maravilhoso. A gente glorifica a Deus, testemunha ao mundo, converte, muda histórias, transforma famílias e tudo mais. Também é feito, e é feito de maneira especial, para que, além de praticar justiça e amar a misericórdia, nós possamos ser pessoas que andam com Deus, que vivem com Deus. Deus enviou Jesus Cristo. Deus estabeleceu primeiro a sua aliança com Moisés.
Deus perdoou Adão e Eva, não os lançando para longe da presença sem ter sacrifício, né, para ter seu pecado pago. Deus tirou, né, ali Noé e a sua descendência do meio de uma geração corrupta. E até chegar em Jesus. Comecei de trás para frente, né? Deus fez tudo isso e continua fazendo e salvando, e me salvou, me perdoou, te perdoou. Mas Ele tem também um propósito que a gente não pode desprezar, que é que nós aprendamos a viver, a andar com Ele, a caminhar com Ele, a ter comunhão com Ele, a ter proximidade dEle, a confiar nele. Por isso que não adianta, e o texto aqui faz essas perguntas exageradas, não adianta só alguém, na linguagem lá do Antigo Testamento, oferecer muito mais do que poderia de sacrifício ali, com a maior boa vontade de honrar, de glorificar o nome do Senhor, porque não é esse o propósito, somente experimentar durante um culto, durante uma festa, a alegria, o júbilo que se tem ao servir ao Senhor, apesar disso ser maravilhoso. Nós somos um povo que adora a Deus, que vem ao encontro do Senhor, que é alimentado por Deus no meio do seu povo, que é ministrado pela palavra de Deus, que se alegra, que chora, que transborda de alegria, que se regozija no amor de Deus e tudo mais. Que tem prazer, que tem satisfação ao ver um pecador se convertendo, uma vida sendo transformada. Mas tudo isso acontece para que também a gente aprenda a viver com Deus. E no Novo Testamento, né, depois que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, isso foi explicitado de uma maneira, vamos dizer assim, rasgada, aberta. Nós passamos a ser o templo do Espírito, o templo de Deus. Nós somos casa de Deus. Nós somos, todos nós, chamados pela palavra de Deus, de sacerdotes, de profetas. Nós não necessitamos de intermediários ainda que Deus elege no meio do seu povo, homens e mulheres com funções específicas para que nós, povo de Deus, sejamos especificamente edificados, fortalecidos, cuidados. Mas o propósito de Deus manifesto para o seu povo é que cada um de nós precisa experimentar de tudo que Deus nos oferece para a gente também aprender a andar com Deus. Viver na presença de Deus, viver com alegria, sabendo que Deus está conosco, que Deus está nos ouvindo, que Deus está dirigindo os nossos caminhos, viver na confiança que o Senhor é Deus sobre os céus e da terra, então Ele está cuidando de mim, e mesmo nos momentos das tribulações, Ele estará comigo, Ele está andando comigo, Ele sustenta pela minha mão e me levanta se eu estiver fraco, se a minha fé não conseguir vislumbrar, como Jesus fez com Pedro lá, quando andou sobre o mar. Ele nos ajuda, Ele é um Deus que caminha conosco, ao nosso lado. Ele é o pastor da ovelha que vai à nossa frente. A gente não tem que desbravar os caminhos da nossa própria força. Nós temos um Deus que caminha conosco, que vai à nossa frente preparando todas as coisas, e nós precisamos ser um povo marcado por gente que anda com o Senhor. Me lembrei agora do relato de Hebreus sobre um homem lá da antiguidade, dos primeiros homens, né, da terra, que é o Enoque. Vocês lembram como que Hebreus fala de Enoque? Né? Ao contar a história dele, ele conta a história de Moisés, de Abraão, né, de tanta gente, mas antes, né, fala de Enoque, vem primeiro, e ele fala simplesmente: e Enoque andou com Deus. E Deus, eu não lembro todas as palavras, e Deus o tomou para si. E já não era mais, e Deus o tomou para si. Enoque tem que ser uma referência do tipo de gente
que Deus deseja que cada um de nós sejamos. Pessoas que andam com Deus de tal maneira que o Senhor se agrada tanto delas, que elas, são, não é que elas são privadas da terra, mas elas são promovidas para o céu, são promovidas pelas coisas de Deus. Elas sabem, não é que todo mundo não vai passar pela morte de maneira dramática, não é essa a promessa da Bíblia, mas é que a gente vai experimentar as coisas que Deus tem reservado, de maneira gloriosa, mas só faz isso a gente aprender a andar com Deus. Só vir à igreja aos domingos não é andar com Deus. E mesmo se a gente vier à igreja domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, também não é garantia que a gente está andando com Deus. Andar com Deus é viver na presença de Deus, confiando em Deus, amando o Senhor, esperando no Senhor. E aqui tem, aparece no texto uma característica fundamental de quem anda com Deus, que sem isso não dá para andar com Deus. O texto diz: e ande humildemente com o seu Deus. Andar humildemente com o seu Deus é andar na dependência de Deus. Quem conheceu o Deus da aliança aprendeu a depender desse Deus. O povo de Deus é o povo que foi liberto da autossuficiência, eu posso, eu consigo, eu vou, e achou salvação, achou libertação, achou proteção no Senhor, no Deus Criador dos céus e da terra, e agora faz de Deus seu escudo, faz de Deus aquele que é a sua rocha, sobre quem ele está sustentado, que faz de Deus a sua companhia, a sua proteção, que tem a Deus como a sua esperança última, que experimenta do Senhor o poder que faz com que supere todas as adversidades que ele tiver que enfrentar, mas só pode realmente andar com o Senhor e desfrutar do favor do Senhor se nós continuamente buscarmos o fazer humildemente, em dependência, em rendição. Se a gente começar a achar, eu consigo, eu posso, já estou experiente, eu estou bom, estou capaz, e começar a querer levar as coisas no peito, a gente vai perdendo do benefício de andar na presença de Deus. A gente vai se afastando do Senhor, a gente vai perdendo o foco. O povo de Deus precisa ser um povo humilde, dependente, necessitado. E o povo que é humilde, dependente e necessitado vai continuamente buscar o Senhor, vai orar ao Senhor, vai se alimentar da palavra do Senhor, vai se reunir junto com o povo de Deus para ser fortalecido, para ser edificado, vai ser cuidado pelo Senhor, vai se submeter aos ministros, a esses homens e mulheres que Deus levantou para edificar o seu povo, para cuidar do seu povo, para orientar o seu povo, vai se deixar ser dirigido, ser construída essa vida de justiça a partir da lógica do Evangelho, vai viver numa igreja. Vamos falar para esse tempo, de gente desigrejada, vai aprender a se submeter à disciplina de igreja, porque é na igreja que essa nova sociedade, a sociedade da justiça e da misericórdia, é concretizado o reino de Deus. Só na igreja a gente vai experimentar alguma manifestação verdadeira, concreta, da justiça, da misericórdia, da paz que só há por meio de Jesus Cristo, e a gente só faz isso, a gente andar com Deus, a gente se submeter ao jeito que Deus fez para restaurar a humanidade, que tem a ver de reunir o seu povo nesse corpo que é a igreja de Jesus Cristo. Humildemente não serve
serve, você que está aí na sua casa, está aí hoje porque não deu, né, se alimentando da palavra, legal, Deus te abençoe, que você seja edificado tanto quanto nós somos aqui, mas só está aí não funciona. Ser humildemente, andar com Deus, é se submeter a um compromisso radical com o Senhor e com o seu projeto no mundo. É estar engajado nisso, é não viver só para si mesmo, mas confiar no Senhor, é trabalhar na obra do Senhor, é se dedicar para a glória de Deus, é confiar no Senhor, porque sabe que precisa da presença do Senhor, porque sabe que está imbuído numa missão que nem é sua, e nem é da igreja, é do próprio Deus. Então quero andar com Deus, Deus quer salvar pessoas, Deus quer fazer pessoas justas e misericordiosas, eu vou me empenhar nisso, eu vou me juntar naqueles que Deus tem chamado e que já tem salvo, né, para que vivam assim. Eu vou adorar esse Deus maravilhoso que tem me alcançado com graça e salvação, e vou fazer com toda intensidade, vou sustentar a obra, vou me capacitar, vou me edificar, vou me encher do poder de Deus, vou buscar ajuda, oração, para que aqueles que já têm avançado na fé, na caminhada com o Senhor, colaborem comigo, ministrem sobre minha vida, para que eu seja cheio do poder do Espírito Santo, para que eu possa usar os dons que Deus já derramou, está derramando, vai derramar sobre a minha vida, porque eu quero andar com Deus. Andar com Deus, não quero somente experimentar uma chuvinha aqui aos domingos, aos sábados, às quartas-feiras. Eu quero viver na presença desse Deus que me amou, que me salvou, que se comprometeu comigo em aliança, que deu o seu Filho, que fez de mim habitação do seu Espírito, que reservou para mim um lugar na sua presença eternamente. Eu que vou viver na eternidade, quero já começar essa eternidade aqui e andar com esse Deus, e vou andar humildemente, vou depender dEle, vou clamar por Ele, não vou aceitar ficar longe dEle, vou reconhecer que Ele é Deus, e eu sou somente um homem, um pobre e necessitado, pecador, que sabe que Deus cuida de mim, então eu vou me deixar ser cuidado pelo meu Deus. Deus já nos mostrou o que é bom, Deus já nos mostrou o que Ele pede de nossas vidas. Ele quer que a gente faça o que precisa ser feito. Ele quer que a gente se entregue ao praticar, ao se exercitar, ao se esforçar, ao corrigir, ao dar continuidade àquilo que é bom, àquilo que é justo, àquilo que é correto, àquilo que é santo, ao abandonar aquilo que não é bom, que é proibido, né? Tem muita proibição, dos 10 mandamentos geralmente está lá tudo, não faça isso, aquilo outro. Quer que a gente pratique a justiça, exercite a justiça. Ele quer que a gente tenha um coração parecido com o dele. Ame a misericórdia. O mundo não vai ser diferente. As nossas realidades, as pessoas que estão do nosso lado, não vão alcançar o favor de Deus, o projeto de Deus na vida delas, simplesmente sozinhos. Vai ter gente que vai precisar, e todos nós precisamos na realidade, que alguém em alguma dimensão da vida nos levante, nos ajude, tenha misericórdia da nossa insuficiência e nos coloque no lugar que a gente precisa estar. Ame a misericórdia, mas também não adianta somente ter ética, ter esforço, é necessário andar com Deus, na dependência de Deus. Se a gente pratica isso, a gente vive o propósito da palavra do Senhor. Para isso, Jesus resumiu, né? O Antigo Testamento já falava, para a gente aprender a praticar a justiça, amar a misericórdia, andar com Deus, nós precisamos viver baseados no mandamento do amor. Só quem ama, quem se entrega, quem sai de si mesmo e vai em direção a Deus e às pessoas, pode se esforçar para a justiça, pode viver baseado na misericórdia, pode confiar no amor de Deus. Que nós possamos então ter essa verdade que já é clara para nós, já é conhecida nossa, que ela possa nos orientar para que a gente não perca o foco. Vamos focar em fazer aquilo que Deus pede de nossas vidas. E aí tudo aquilo de bom que a gente faz e que sabe que é bom, vai ser abundante, vai ser frutífero, vai ser satisfatório. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Amém?
Amém? Glória a Deus. A tríade da vitória, né? Justiça, misericórdia e andar com Deus. Não tem outra receita. Essa é a receita de bolo. Essa é a tríade da vitória. Que Deus possa abençoar você.